Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os da carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. E as que amamentam, ele guiará mansamente. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, como é bom estarmos na tua presença. Como é bom obedecermos a tua santa convocação e nos reunirmos para te adorar. Pedimos, ó Deus, que tu estejas falando conosco por intermédio da tua palavra. Vem alimentar o nosso coração, vem nos edificar, ilumina nossa mente para compreendermos a tua palavra, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro do profeta Isaías, ele é um livro constituído de 66 capítulos, e o livro se divide em duas partes, basicamente, o livro do profeta Isaías. Dos versos 1, do capítulo 1 até o capítulo 39, o profeta, ele traz profecias, mensagens, que estão datadas, que dizem respeito ao que irá acontecer antes do exílio. Então são palavras de juízo, palavras de exortação. Essa é a primeira parte do profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39. Do capítulo 40 até o capítulo 66, você tem a segunda parte do livro, e as profecias que nós encontramos nessa segunda parte, dizem respeito à palavra de Deus, que será trazida aos que estarão no exílio, no cativeiro babilônico. Então Deus faz com que o profeta possa receber pelo Espírito Santo predições, e aquilo que ocorrerá lá no cativeiro, e aquilo que o povo precisará ouvir naquele tempo de cativeiro, naquele tempo de luta. E portanto, a segunda parte do livro do profeta Isaías é chamado o livro do consolo, porque esse trecho que nós lemos, há uma palavra de consolo dada a Deus, ao povo de Deus no cativeiro. Há uma palavra de esperança, há uma palavra de salvação. E o capítulo 40 introduz essa segunda parte. Então é como se o capítulo 40 fosse a introdução daquilo que será dito ao longo de todo o restante da profecia. E nesse capítulo, o profeta então, por intermédio do Espírito Santo, ele percebe Deus providenciando livramento para o povo que estava no cativeiro. Deus providenciando salvação. Deus providenciando consolo e esperança para os cativos. Então, essa profecia diz respeito, em primeiro lugar, à ação libertadora de Deus para o seu povo cativo, no cativeiro babilônico. Mas ao mesmo tempo, a profecia do capítulo 40, ou melhor, o capítulo 40 é uma profecia que anuncia as boas novas do Evangelho.
Portanto, o capítulo não se refere apenas ao que Deus fará aos cativos da Babilônia, mas a profecia mostra-nos que o que Deus estará fazendo para os que estão cativos na Babilônia é apenas uma ilustração do que Ele fará sobre toda a humanidade através de Jesus Cristo. Então, o capítulo 40 de Isaías é uma profecia das boas novas de salvação que há em Cristo Jesus. O capítulo 40 de Isaías é uma profecia do conteúdo do Evangelho. E isso, irmãos, é tão verdadeiro que todos os 4 evangelistas no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, citam o capítulo 40 de Isaías, comprovando claramente de que o que Isaías predisse, o que Isaías viu e anunciou, estava se cumprindo na pessoa, na obra e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao lermos esse capítulo, aprendemos claramente profundas verdades a respeito do Evangelho, a respeito das boas novas de salvação, que alcança Israel, mas alcança toda a humanidade. E com a graça de Deus, é sobre essas 3 verdades sobre o Evangelho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, à luz do capítulo 40 de Isaías. Nós podemos observar, em primeiro lugar, qual a mensagem do Evangelho? Qual o conteúdo da mensagem? O que o Evangelho proclama? O que temos para anunciar? E o verso 1 e 2, irmãos, claramente nos mostra que o Evangelho é uma mensagem de origem divina. O Evangelho não é algo produzido pelos homens, é enviado pelo próprio Deus. Por isso que o versículo de número 1, por favor, observe aí na sua Bíblia, o profeta começa dizendo assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Quem é que está dizendo, igreja? Deus. É o próprio Deus que origina esta palavra. É uma palavra divina que promove consolo. É uma palavra originada pelo próprio Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Não é criada por homens, é revelada por Deus. O Evangelho, meus amados irmãos, primeiramente, não é algo que o homem faz, mas é algo que o homem recebe da parte de Deus. O Evangelho não é o homem fazendo, o Evangelho não é o homem realizando. Em primeiro lugar, o Evangelho é o homem recebendo dos céus, recebendo a palavra que vem de Deus, o consolo que vem de Deus. Portanto, o Senhor anuncia uma palavra que promove consolo. É uma palavra que expressa graça, ternura. Veja o que diz o versículo de número 2. Falai ao coração de Jerusalém. Ou seja, Deus deseja que o coração de Jerusalém, do seu povo, esteja envolvido com esta palavra. Bradai-lhe. E observemos então por que essa palavra promove consolo, por que esta palavra promove esperança. Ela promove consolo porque ela traz paz. O Evangelho consola porque estabelece a paz. Veja o que diz todo o versículo de número 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que é findo o tempo da sua milícia. Então esta é a palavra que Deus manda que Isaías anuncie. É uma palavra que Deus está apresentando, revelando. Ou seja, o consolo virá, o consolo está sendo estabelecido, porque a paz está sendo garantida pelo próprio Deus. Ele diz: já é findo o tempo já é findo o tempo da sua milícia. A palavra milícia, ela aponta para guerra. A palavra no hebraico, ela pode significar guerra, servidão, trabalho árduo, tribulação, angústia. Então o profeta, autorizado pelo próprio Deus, anuncia uma palavra que garante a paz. Ele está dizendo: o tempo da guerra acabou,
O tempo do trabalho árduo terminou. O tempo da servidão cessou. É uma palavra que vem de Deus. É uma palavra de consolo. É uma palavra que estabelece a paz. Deus, meus amados irmãos, Ele é capaz de realizar aquilo que Ele anuncia. Ele anuncia consolo e é capaz de realizar e cumprir. E Ele diz que este tempo da milícia acabou, o tempo da angústia, o tempo da tribulação chegou ao fim, porque aquilo que causa a guerra, a servidão está sendo retirado. Veja o versículo de número 2, na parte B, quando ele diz assim: que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ele diz: olha, a servidão acabou. E por que a servidão acabou? Porque a guerra foi cessada, porque aquilo que promove a guerra, a servidão e a escravidão foi retirado. A vossa iniquidade foi perdoada, o vosso pecado foi apagado. E aquilo que promove guerra, aquilo que promove servidão e escravidão, foi retirado pelo próprio Deus. Por isso, que então ele diz que o tempo da paz é estabelecido, o tempo das bênçãos em dobro chegam. Ele diz no versículo 2, que já recebeu em dobro. O povo estava em servidão, o povo estava debaixo de juízo, mas agora, por intermédio do profeta Isaías, Deus anuncia consolo, anuncia paz, e anuncia que agora eles receberão em dobro, não juízo, não condenação, mas receberão em dobro, por misericórdia e graça, consolo, perdão, restauração. Deus então anuncia bênçãos dobradas. Diga amém. Porque está escrito em Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, meus amados irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 1, versículo 7, ele diz que o evangelho é a riqueza da glória de Deus. Em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que o evangelho significa as insondáveis riquezas de Cristo. E o apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira carta, no versículo de número 4, ele diz que o evangelho é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Portanto, esta verdade que proclama a riqueza, a superabundância do evangelho, originado pelo próprio Deus, garantido pelo próprio Deus, que promove consolo, que promove perdão, que promove a paz, que promove esperança. Esta verdade, esta realidade da riqueza do evangelho, da profundidade das bênçãos do evangelho, estão sendo anunciadas durante toda a Bíblia, e são confirmadas em Cristo e na mensagem do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira verdade que nós podemos claramente observar na profecia de Isaías, capítulo de número 40. Ele proclama o conteúdo do evangelho, que anuncia bênçãos sobre bênçãos, perdão, consolo e restauração, bênçãos dobradas, frutos da graça de Deus. Mas em segundo lugar, o profeta nos mostra quem garante essas bênçãos. Quem realmente é capaz de trazer consolo para a nossa alma abatida? Quem é capaz de verdadeiramente perdoar os nossos pecados e transformar a nossa vida? Percebamos então, irmãos, que o Espírito Santo, por intermédio do profeta Isaías, não só proclamam
não só proclama as bênçãos do Evangelho, ele proclama também o garantidor destas boas notícias. Ele vai mostrar que as bênçãos anunciadas são verdadeiras e de fato desfrutadas pelos que creem, porque estas bênçãos são garantidas pelo próprio Deus. As bênçãos do Evangelho, as bênçãos da salvação, a mensagem do Evangelho é garantida pelo próprio Senhor, é garantida pelo próprio Deus. Ele revela a mensagem e Ele cumpre a mensagem, por isso que as bênçãos são garantidas. É o que Ele vai mostrar para nós, nos versos 3 a 5 da profecia, e depois nos versos 9 a 11, logo depois de falar destas bênçãos de consolo, ele diz assim no verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Verso 4: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes, e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Vamos juntos, o verso 5: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. O que é que o profeta está fazendo aqui, irmãos? Ele está, de maneira poética, descrevendo a chegada do Senhor. O Senhor vem, prepare o caminho. O Senhor está chegando, e é a sua presença, é a sua obra, é a sua própria vida que garante o Evangelho, que garante as bênçãos que Deus proclama, que Deus anuncia. O Senhor está chegando, então ele vai descrevendo essa chegada do Senhor, esse caminhar do Senhor que se dirige para abençoar o seu povo, que está desconsolado, desanimado, entristecido, que está em guerra, em servidão, em pecado, em iniquidade. Mas ao mesmo tempo ele diz que a bênção chegará. Mas acima de tudo, ele mostra-nos que o garantidor destas bênçãos é o próprio Deus que vem, e nada impede a sua chegada. Veja que é uma voz que clama no deserto. É um deserto. E isso descreve um pouco a situação espiritual em que Israel se encontrava. Isso descreve a situação em que a humanidade se encontra, num deserto espiritual. Mas o Senhor se dispôs a vir a este deserto. Nada impede a sua vinda. O verso 4 mostra-nos isso, porque ele fala de vales, ele fala de montes, ele fala de outeiros, ele fala de caminhos tortuosos, ele fala de caminhos escabrosos. Apesar do deserto, apesar dos montes, apesar dos vales, o versículo de número 5 anuncia: a glória do Senhor se manifestará. Nada impedirá que a glória do Senhor se manifeste. Nada impedirá que a salvação do Senhor se manifeste. Nada impedirá que o consolo do Senhor chegue, que o perdão que o Senhor promove chegue. A glória do Senhor se manifestará. Você pode repetir comigo essa expressão do versículo 5? A glória do Senhor se manifestará. Pode ser mais forte? A glória do Senhor se manifestará. A glória, irmãos, a palavra glória, ela significa a beleza, a majestade, o esplendor, a grandeza, a fidelidade, a bondade do Senhor se manifestará. E este Deus que se revela ao profeta Isaías é um Deus vivo, fiel e verdadeiro, porque esta profecia se cumpriu quando na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O que Ele prometeu, Ele cumpriu. A glória do Senhor se manifestou nessa terra. A beleza, a grandeza, a majestade do Senhor se manifestou nesta terra. A profecia se cumpriu, o menino nasceu, era o próprio Deus, o Emanuel conosco.
É isso que nós vemos. O comentarista bíblico diz assim: o que está em vista aqui, no capítulo 40 de Isaías, não é meramente o regresso de Israel do exílio, mas a realização do propósito salvífico de Deus para o mundo inteiro. Um dia, o mundo inteiro reconhecerá que somente Deus é. Um dia, o mundo inteiro reconhecerá que somente Deus é Deus e não há outro Deus além do Senhor. A glória do Senhor se manifestará. O que muda de Isaías para nós é o tempo do verbo, porque Isaías disse: a glória do Senhor se manifestará. Mas hoje, eu e você, firmados na palavra e na obra de Jesus, podemos dizer: a glória do Senhor se manifestou. A glória do Senhor raiou em meio às trevas, nesse deserto espiritual. E a glória do Senhor, a majestade do Senhor, a presença plena do Senhor está no próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi isso que o anjo Gabriel anunciou a Maria em Lucas capítulo 1. Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Não temas, porque... Deixa eu tomar um pouco d'água. Alegra-te muito, favorecida. Lucas 1, 28. Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A glória do Senhor se manifestou. Aquele que prometeu cumpriu a promessa, e a sua presença garante as bênçãos, as dádivas que o Evangelho anuncia. Elas são garantidas pela presença do Senhor, pela presença do próprio Deus entre nós, o Emanuel, o Verbo que se fez carne, aquele que, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus manifesta a glória na criação. Os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19. Deus manifestou glória na história. Ele abriu o mar vermelho gloriosamente. Ele entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Mas a maior e mais extraordinária manifestação da glória está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor veio, o Senhor chegou, a manifestação da glória está entre os homens. Jesus Cristo, o glorioso Filho de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18. Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, essa última texto o pastor trouxe uma rica exposição nesse texto, e esse texto revela que em Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Este é o próprio Deus, e o próprio Deus encarnou, tornou-se homem. A manifestação da glória está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Jesus manifestou glória. Jesus manifestou a glória de Deus nos milagres. Jesus acalmou as tempestades. Jesus curou cegos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus multiplicou pães e peixes.
Jesus manifestou a glória de Deus em santidade, em amor, em compaixão. Mas a maior manifestação da glória de Deus nessa terra está numa cruz. A cruz é a manifestação da gloriosa sabedoria de Deus. A cruz é a manifestação do glorioso poder de Deus. A cruz é a manifestação da gloriosa justiça de Deus. A cruz é a manifestação do glorioso amor de Deus. A glória de Deus será manifesta, disse o profeta Isaías, e a glória de Deus se manifestou na vida e na obra de Cristo, e de maneira suprema e incomparável, Deus manifestou a sua glória pendurado numa cruz. Naquela cruz, Ele manifestou o amor, a sabedoria, a justiça e o amor de Deus. E através daquela cruz, um glorioso preço foi pago, que garante as bênçãos prometidas. Consolai, consolai o meu povo, porque o tempo da milícia acabou. Poderemos agora desfrutar de consolo, de paz, de libertação, de perdão e de vida, e vida em abundância. Porque a profecia se cumpriu, o menino nasceu, a obra foi realizada, obra gloriosa, poderosa, que garante as bênçãos do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia, Ele mais uma vez manifestará a sua glória quando Ele voltar. Porque está escrito em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Em Apocalipse 1,7 está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Voltando, irmãos, para o capítulo 40 de Isaías, nós vemos então a descrição do Senhor vindo com poder, com fidelidade, para garantir as bênçãos. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Agora observe o versículo 9, por favor. Ele diz assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá. O que é que temos que dizer? Eis, aí está o vosso Deus. Veja que o verso 5 diz: a glória do Senhor se manifestará. E o versículo 9, o finalzinho diz: eis, aí está o vosso Deus. Ele chegou. Comentarista bíblico, comentando esse versículo, ele diz assim: Deus não salva seu povo com programas enviados de longe, nem os salva com concepções teológicas administradas nas alturas. Ele vem. Estas foram as boas novas então, e continuam sendo ainda hoje. A única diferença é o tempo do verbo. Hoje proclamamos ao mundo: Ele já veio, Ele já chegou, Ele já manifestou a glória que garante a salvação. Ele já veio para cumprir a obra necessária para a nossa salvação. Aguardamos o seu retorno, a sua segunda volta, em que Ele plenamente dará as bênçãos que já garantiu na cruz. Eis aí está o vosso Deus. Essa é a palavra do versículo de número 9. Mas veja, amados, o que nós lemos no versículo de número 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Ele vai descrevendo a chegada do Senhor. Isso aponta exatamente para a primeira vinda de Jesus. É o próprio Deus entre nós. É a manifestação da glória.
E ele vem com autoridade, ele vem com poder. Veja que o verso 10 claramente descreve a chegada do Senhor. Ele é chamado de Senhor Deus. Ele é chamado de aquele que tem domínio. Ele é chamado de aquele que tem um braço que domina. Ele é Senhor. Ele vem com autoridade. Ele vem para esmagar a cabeça da serpente. Ele vem para repreender todo o mal. Ele vem para estabelecer a vitória sobre a morte. Ele vem para destruir o pecado e todas as suas algemas e todas as suas amarras. A manifestação da glória de Deus ocorrerá através de Cristo. Cristo manifesta a presença de Deus, porque Ele é o próprio Emanuel, Ele é o próprio Deus. Cristo manifesta a majestade, a beleza, a autoridade de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E é isso que o profeta vê. O Senhor vindo com autoridade e com poder, como um guerreiro que se levanta para vencer e para garantir as bênçãos. E é exatamente isso que acontece, por exemplo, quando Jesus está na sinagoga em Nazaré. E o evangelista Lucas registra esse episódio de Jesus em Nazaré. Ele diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus nesse instante estava lendo exatamente Isaías 65. Esse grupo de profecias que apontam para o Evangelho e para as bênçãos do Evangelho. Ele lê o texto e depois da leitura, veja o que diz: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A glória do Senhor se manifestou. O Senhor veio e o Senhor garante as bênçãos que o Evangelho proclama. Ele é o Senhor. Ele veio com fidelidade, Ele veio com autoridade, Ele veio com poder, Ele veio para vencer o pecado, vencer a morte, esmagar a cabeça da serpente. E através de Jesus, as bênçãos do Evangelho podem ser desfrutadas, recebidas e experimentadas. Ele promete consolo e garante consolo. Ele promete perdão e garante perdão. Ele promete transformação e garante transformação. Ele promete vida verdadeira e garante vida verdadeira. Porque Ele veio, manifestou a glória de Deus. Aquele que sendo Deus se fez carne, pisou nesta terra, nos representou, sofreu numa cruz, morreu como maldito, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória e vive e garante as bênçãos que anunciam. Ele é o Senhor. Ele tem um braço forte. Mas é interessante, irmãos, como o Espírito Santo de Deus é sábio. Porque no verso 10, aquele que vem, o Senhor, é descrito como um poderoso guerreiro que tem um braço forte para vencer. Mas no verso 11, ele é descrito como um terno pastor que cuida das ovelhas. Aquele que tem um braço forte para vencer o mal, os demônios, o diabo e o pecado, tem também um braço terno para acolher, abraçar, sarar, consolar e restaurar. Esse é o Senhor que adoramos. Esse é o Senhor que buscamos. Esse é o Senhor que se revela por intermédio da palavra. Veja como o profeta revela isso no versículo de número 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente.
Ele é o guerreiro que vence, mas Ele também é um pastor que cuida. E essa palavra se cumpre claramente em Jesus. Ele mesmo cumpriu essa palavra e anunciou esta palavra. Quando nós lemos em João capítulo 10, ele se apresenta como este pastor profetizado por Isaías, quando ele diz: eu e somente eu, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O pastor profetizado por Isaías, que traria vitória, mas também que traria consolo, perdão, salvação, direção, chegou na pessoa santa de Jesus. Ele cuida, Ele pastoreia as suas ovelhas, Ele cuida do seu rebanho, Ele cuida dando vida. Por isso que está escrito em João 10:10, o diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, o fiel pastor, o poderoso pastor, ele veio para dar vida, e vida verdadeira, vida abundante, vida perdoada, vida transformada, vida reconciliada com os céus. Ele pastoreia porque Ele cuida, e Ele cuida dando vida real, vida verdadeira, nos libertando da morte, da escravidão e das trevas. Por isso que Ele diz que é a porta, e quem entrar por essa porta, o que é que vai acontecer? Será salvo. Ele cuida dando vida, Ele cuida nos fazendo nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você nem viu o reino e nem entra no reino. Mas no poder daquele que veio, Jesus Cristo, nós temos vida abundante, porque temos vida regenerada pelo Espírito Santo. Lembra da mulher samaritana, que estava naquele poço, numa vida cheia de pecados, mas ela teve um encontro com esse pastor fiel, e ela recebeu perdão, purificação, águas cristalinas, águas vivificadoras, que só Jesus, como pastor fiel, é capaz de dar à nossa alma, que refrigera a vida, que fortalece o coração. Ele cuida, porque Ele dá vida. Ele cuida, porque Ele alimenta. Lembra o que Ele disse? Entrará e sairá e encontrará pastagem. Tem vida, tem direção, tem alimento. O pastor chegou, Jesus Cristo, bom pastor, que nos dá vida, e por intermédio de sua palavra, nos alimenta com exortação, com correção, com consolo, com refrigério, com direção. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. As ovelhas desse fiel pastor estão tranquilas e quietas, desfrutando de paz e de alimento abundante. Louvado seja o nome do Senhor. É o que Isaías está profetizando. Esse pastor virá e ele apacentará o seu rebanho. E o pastor veio, Jesus Cristo, bom pastor, que cuida de nós. Ele diz que Ele não só dá vida e alimento, Ele guia. Veja, o final do verso 11 diz isso: entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, e as que amamentam Ele guiará mansamente. Ele nos guia de maneira mansa, de maneira paciente. E meus amados irmãos, louvado seja este pastor fiel, porque ai de mim, ai de ti, se não fosse a paciência dele, a mansidão dele. Ele nos pega no colo. Isaías profetiza no capítulo 43, verso 3, não esmagará a cana quebrada. A cana já estava quebrada, ele diz, ele não vai partir, ele não vai esmagar. De uma cana quebrada, ele é capaz de restaurar. E achareis descanso para a vossa alma. Lembram da mulher adúltera, que foi apanhada em flagrante adultério, e todos com a pedra na mão, querendo matá-la, destruí-la. E Jesus olha para aquela mulher e diz, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. De fato pecastes, mas tu estás diante
do fiel pastor, do poderoso Deus, que garante aquilo que anuncia: perdão, novo nascimento, transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, finalmente, irmãos, a profecia de Isaías, como eu disse, nesse trecho do 1 ao 11, ela nos mostra 3 verdades. A primeira é a mensagem. A segunda é o garantidor da mensagem, o próprio Senhor que veio. E a terceira verdade: quem se beneficia das bênçãos anunciadas? Quem é que desfruta destas bênçãos? De consolo, de perdão, de esperança, de restauração, garantidas por esse Senhor. E o profeta nos diz que os que se beneficiam, quem desfruta destas bênçãos, são os que preparam o caminho. Por isso que ele começa dizendo: o Senhor está vindo, a glória se manifestará, prepare o caminho, porque Ele é verdadeiro. Ele está anunciando consolo, Ele está anunciando bênçãos sobre bênçãos. E se você deseja desfrutar destas bênçãos, deste consolo, deste perdão, prepare o caminho, o Senhor está vindo. E eu quero fazer uma pergunta para os amados que aqui estão presentes. No deserto do seu coração, o Senhor já entrou? No deserto de sua alma, o Senhor já chegou? Prepare o caminho. O que é preparar o caminho? É remover o que impede a entrada do rei. Isso era muito comum naquela época. Quando uma autoridade, um rei, de um reino para outro, estava se dirigindo àquele país, havia primeiro um arauto que gritava a chegada do rei, mas antes as estradas eram corrigidas, pavimentadas, os buracos eram fechados, as pedras eram retiradas para que a caravana do rei pudesse passar sem nenhum obstáculo. Então é essa figura que o profeta Isaías está trazendo à memória das pessoas. O rei está chegando, a manifestação da glória está para acontecer. Prepare o caminho. Qual é a mensagem qual é a aplicação para nós desta mensagem, meus amados irmãos? É que em Jesus a glória se manifestou, as bênçãos são recebidas, mas que para que eu desfrute delas, o meu coração precisa estar preparado. E para que o coração se prepare, é preciso remover o que impede a entrada do rei. João Batista, ele começou a pregar às margens do Rio Jordão. E ele usa esse texto em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 2, está escrito, verso 1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Se queremos realmente desfrutar das bênçãos garantidas pelo Rei, pelo Senhor, pelo fiel pastor, é preciso preparar o caminho. E só está com o caminho preparado aquele que remove do seu coração os obstáculos. E o mais terrível dos obstáculos é o pecado, é a incredulidade, é a autoconfiança, é o orgulho, é a idolatria, é o desânimo. É preciso remover os obstáculos que impedem a chegada do Rei. Que nessa noite, pela graça de Deus, em nome de Jesus, que possamos estar removendo os obstáculos e recebendo as bênçãos que o Rei é capaz de nos conceder. Prepare o caminho, volte-se para o Senhor, arrependa-se de seus pecados. Preparar o caminho, em segundo lugar, é crer na palavra do Senhor. É interessante, irmãos, por favor, na profecia de Isaías 40,
ele diz algo muito profundo no versículo de número 6. Ele diz assim: uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Uma voz aparece, não sabe, né, o sujeito dessa voz é uma voz espiritual que diz, clama, fala, prega, anuncia. Aí ele responde dizendo, o que hei de clamar, o que hei de pregar? Porque toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. O que é a carne? A humanidade. Ele está dizendo, o que hei de pregar? O que vai realmente garantir estas bênçãos, essa glória? Somos mortais, fracos, por nossas próprias capacidades, não podemos promover a bênção, o real consolo, a verdadeira felicidade. Como clamar? O que ele está dizendo? O que essas palavras apontam? Da fraqueza da humanidade, da transitoriedade, da mortalidade. Veja o verso 7. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, ou seja, a humanidade é como uma erva do campo, que logo vem o sol, logo vem a seca, e já não existe. Verso de número 8, veja, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O que ele quer mostrar? Que a nossa confiança não está em nós mesmos, em nossa própria capacidade, em nossa própria força. Somos fracos, mortais, incapazes. A nossa segurança está no Deus da palavra e na palavra de Deus. É Ele que garante as promessas, é a sua própria pessoa e obra que garante as bênçãos do Evangelho. Confie nele, dependa dele, busque nele esperança para a vida, consolo para o coração, perdão de pecados, vida verdadeira. Muitos estão vivendo confiando em si mesmos, autoconfiança. Não há esperança para a autoconfiança, a arrogância. O que o humano pode produzir é efêmero, passageiro, mortal, inseguro. É erva que seca, que murcha, que morre. Mas o que Deus garante permanece, é eterno, é verdadeiro, é real. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, preparar o caminho é estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Interessante que há algumas expressões que apontam que Deus está falando para os que têm um relacionamento pessoal com Ele. No verso 1 diz, consolai, consolai meu povo. E a outra expressão diz, vosso Deus. No verso 8 diz assim, nosso Deus. E no verso 11 diz que Ele está pastoreando o seu rebanho. Então Ele diz, é meu povo, é meu rebanho. Qual é a aplicação para nós nessa noite? Só desfruta destas bênçãos quem tem um relacionamento com esse pastor. Não basta ficar olhando de longe, sabendo de forma distante. É preciso ser ovelha. As ovelhas são pastoreadas, as ovelhas são cuidadas, as ovelhas são abençoadas. Tem bênção para as ovelhas, tem perdão para as ovelhas, tem alimento para as ovelhas, tem cuidado para as ovelhas, tem consolo para as ovelhas. Se desejamos desfrutar das bênçãos que o Espírito Santo proclama por intermédio da palavra, é preciso se tornar uma ovelha, é preciso fazer parte do rebanho. Portanto, que nessa noite você possa orar. Talvez você esteja aqui e você ainda não faz parte do rebanho. Você não é ovelha. As bênçãos são garantidas para as ovelhas. Que nessa noite você possa dizer, Senhor, faz de mim uma ovelha do teu rebanho. Eu quero o teu consolo, eu quero o teu perdão, eu quero as tuas bênçãos. Em mim mesmo a fraqueza, em mim mesmo a morte, mas em ti a vida, a alimento, a vitória. Saia daqui nessa noite dizendo, eu cheguei aqui, eu não era uma ovelha, mas eu vou sair daqui como ovelha do Senhor. Ele falou comigo, Ele está ministrando ao meu coração.
Que a mensagem do Evangelho console sempre a nossa alma. O consolo do crente, irmãos, é a mensagem do Evangelho. Não basta ter dinheiro, fama, seguidores, realizações profissionais e materiais, sem esta mensagem. Porque só no Evangelho há consolo, perdão, alegria e esperança. Que a mensagem do Evangelho continue alegrando a sua alma e consolando o seu coração. Que o garantidor do Evangelho, aquele que prometeu vir e veio, com poder, glória, ternura e graça, continue alegrando o seu coração. Seja sempre o motivo do seu louvor, a disposição de sua alma para todo domingo subir à casa do Senhor e adorar o garantidor, o bom pastor, o fiel salvador, aquele que não só fala, mas cumpre, realiza com poder na vida dos que creem. E você que ainda não desfruta destas bênçãos, que nesta noite possa ser na sua vida uma noite de manifestação da glória e da salvação do Senhor que veio e um dia voltará para levar o seu povo, o seu rebanho, a sua igreja, os seus escolhidos, a sua Israel. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém e amém.